Professor Trevisan, já começo estendendo bom dia ao senhor com a pergunta do momento, né, professor? Aonde que isso vai parar? A gente trouxe aqui, então, agora a informação da morte de mais líderes do Irã, isso de acordo com o governo de Israel, mas muito tem se falado da importância da gente dar um passo para trás para entender o todo desse conflito no Oriente Médio agora, né, professor? A gente se aproximando do 10º dia, em que cenário que a gente chega? Bom dia para o senhor. Bom dia, Natália, bom dia a todos que nos escutam, né? Bom dia, professor Leandro. De alguma forma, quando nós olhamos para esse quadro, né, nós temos que ver que a guerra vai se prolongar, né, mais do que estava previsto. Israel não faz qualquer menção de aceitar aquilo que é o pedido básico do Irã para sentar na mesa de negociação. Israel parar de atacar. Israel não vai fazer isso, né? Então, de alguma forma, ela tem, e o ponto central é esse, né? Israel tem apoio total dos Estados Unidos. Então, quando nós olhamos para isso, a gente entende que Israel tem um estoque limitado, né, para poder fazer esses ataques, que é a posição diferente, contrária, por parte do Irã, né? O Irã tem ele, de fato, as notícias de hoje começam a deixar isso mais claro, diferentes analistas, por diferentes formas, né? Analistas os mais variados, né? O Instituto de Estudos de Londres, Estudos Estratégicos de Londres, um instituto em Moscou, institutos americanos em Washington, marcando o mesmo ponto, né? Os mísseis iranianos estão em número menor, né? Eles são mais atrasados e é muito difícil se dizer quanto tempo eles vão poder ainda dar resposta, mas não será muito longo, né? Esse quadro deixa mais ou menos Israel com uma situação de autorizada, né, a avançar na guerra. Não é à toa que Trump deu 2 semanas, né? É o limite que se pode ver nessa situação. Como vocês estavam informando, o Irã não está sendo atacado apenas pelo ar, né? Os comandos israelenses, da inteligência israelense, agem dentro de Teherã, né? Que é o caso, por exemplo, dessa morte em um apartamento ou no carro em que o outro comandante da Guarda Revolucionária estava. Então, de alguma forma, não é? O Irã está, vamos usar uma expressão, encostado na parede, não é? Bem nossa, e de algum modo Israel não tem motivo algum, numa ideia de força, para parar o seu serviço. No meio do caminho? Qual é o alvo maior? A destruição completa do programa nuclear iraniano. E isso daí é um outro assunto e talvez esse seja o único trunfo que efetivamente o Irã tem do ponto de vista militar. É muito grave isso tudo que a gente está assistindo. Eu queria te ouvir também, professor Leandro, um pouco na linha do que o Trevisan já acrescentava para a gente aqui. O Trump dando 2 semanas, a possibilidade ou não de entrada de outros nomes, de outros grupos, outros países fortes nisso que a gente está vendo agora. Estava vendo até aqui um destaque, mais uma vez, do Putin mostrando preocupação com isso tudo que está acontecendo, com o risco do mundo caminhar para uma 3ª guerra mundial, que dependeria, é claro, de mobilização de outros países também. Queria uma análise sua especificamente desse ataque, agora mais comandantes da Guarda Revolucionária do Irã como alvos, mas como o professor pontuava, muito dessa tecnologia de Israel, dessa capacidade de Israel de ir lá diretamente no ponto que eles querem. Como que Israel tem se mostrado nesse conflito, professor? O senhor concorda com o professor Trevisan sobre os limites dele daqui para frente? Bom dia, Natália. Bom dia, professor Trevisan. Bom dia a todos que estão acompanhando aí na UOL. Certamente a gente já está entrando aí no 9º dia, né? Uma escalada que a gente, de alguma forma, está observando que cada vez mais o Irã está se exaurindo do ponto de vista das suas forças. Israel, como bem pontuou o professor Trevisan, tem aí o seu estoque aí secundado pelos Estados Unidos ficar mais tempo aí. E tem essa questão que você cita bem, Natália, da questão da inteligência israelense, que sempre foi muito precisa, né? Vamos lembrar do ataque aos pagers ali, né, ainda no contexto da guerra contra o Hamas, e agora a gente pensar na cirúrgica intervenção sobre os comandantes, mas a gente também sabe que isso é divulgado parcialmente, né? A gente não sabe o quanto
foi o alvo direto ali atingido e o quanto que isso não sacrificou vidas civis no entorno também. Isso precisa ser abordado. A gente está assistindo uma guerra que está de lado a lado arrasando comunidades civis. Não é tão cirúrgico quanto a gente gosta de pensar da maneira limpinha aqui que a gente olha do Ocidente, pensando, só atingiu alvos militares. Não, né? A gente está vendo comprometida aí já desde um tempo, aí desde que Israel está escalando aí no conflito aí, mas também o Irã respondendo, a gente vê comprometidas as forças civis aí dentro, as pessoas civis, as pessoas comuns, os cidadãos, e esse é o capítulo mais complicado, mais triste do ponto de vista desse conflito. E aí também pontuando que é mais um conflito dentre alguns que a gente já vê aí tumultuando a nossa cena internacional desde um tempo. Pontuar que o Putin, né, faz declarações como essa, mas ele mesmo patrocina um conflito aí de grandes proporções dentro do seu território, avançando sobre o território ucraniano de alguma forma. Ontem mesmo disse que não reconhece a soberania ucraniana, com outras palavras, mas disse que a Ucrânia é parte da Rússia ali também, né? E outros conflitos, como o da Caxemira ali no Paquistão, que a gente já viu também situar aí, né, nesses últimos tempos. Então, não acredito em Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial veria uma série de fatores que contribuiriam para isso, mas que a gente está vendo, de fato, uma deterioração do ponto de vista da paz e cada vez mais conflitos disseminados no mundo e por trás de um grande conflito entre o Ocidente democrático de um lado, né, não tão democrático às vezes quando Donald Trump patrocina suas determinadas incursões aí contra as instituições, mas de outro também um agrupamento aí de atores aí que não compartilham dos valores da democracia liberal, como Rússia, como China, como o próprio Irã aí colocado também. A gente vê uma questão mais complicada e mais ampla que o mundo certamente está enfrentando, numa deterioração de um quadro que a gente não assiste, talvez, com tanta gravidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é algo bastante preocupante, no qual eu compartilho a preocupação do professor Trevisan também com o fato dessa escalada aí, que pode contaminar a gente também, não só do ponto de vista das consequências lamentáveis do que a gente assiste, mas do ponto de vista econômico também. Se a gente pensar que o Estreito de Hormuz ali passa 30% do petróleo mundial, a gente tem uma contaminação que pode chegar aí a nosso país do ponto de vista econômico, aí, enquanto a gente está lidando com tantas questões aí vis-à-vis ajuste fiscal e todo esse rol de embates aí, a gente tem que assistir com muito cuidado os desdobramentos e as consequências desse conflito. É uma série de consequências que não tem como controlar, né, professor? Até a máxima que se fala ali de que uma guerra a gente sabe como começa, não consegue saber como que vai terminar. Mas antes até da gente avançar, queria entrar num ponto que o professor levantou aqui, muito importante, de que a gente está assistindo a uma guerra, né? A gente tem esse ponto importante que é o tamanho das narrativas no meio disso tudo que a gente está acontecendo no momento da sociedade em que a gente tem um monte de vídeo, um monte de informação o tempo todo, mas é preciso saber de que lado que cada uma delas está sendo posicionada. Queria aproveitar sua presença aqui, professor Trevisan, você que ajuda tanto a gente a dar essa maximizada na visão da coisa, no contexto da coisa, em que pé que a gente está nessa guerra. Estava vendo alguns estrategistas militares em jornais do exterior falando sobre os limites que vocês estavam pontuando até aqui de quantidade de mísseis, do conflito em si acontecendo. Hoje em dia, com a quantidade de armamento que se existe, com a quantidade... qual que é a lógica por trás dessa guerra que a gente pode dizer ou não aqui a partir de agora em questão de limites? Qual que é o limite dessa estratégia militar que a gente está assistindo agora, que envolve duas grandes potências militares, apesar dessa superioridade que vocês apontam também de Israel, professor? Olha, quando a gente olha para isso, nós precisamos entender que esse ataque de Israel de agora, iniciado no dia 13 de junho, na última sexta-feira, não é um ponto isolado. Ele não é o ataque. Ele é uma consequência, ele é complementar. Ele vem de uma decisão maior em Israel. Hoje a gente tem mais ou menos claro, não é, que Israel preparou isso ao longo do tempo.
Só 2 pontos a gente precisa lembrar e ajuda a gente a entender. Tem outros, mas 2 ficam mais fortes para a gente entender. Primeiro, em outubro do ano passado, Israel aproveitou uma oportunidade de dar uma resposta a mísseis que o Irã tinha jogado em Israel e dizimou, praticamente eliminou a defesa aérea iraniana. Os russos tinham entregue 2 bases de S-300 e 2 bases de S-400 que o Irã tinha colocado. O que é isso? O que são esses S-300? São mísseis terra-ar que deixariam, vamos dizer desta forma, não tão tranquila uma entrada de aviões em território iraniano. Israel demoliu isso. É exatamente por isso que Israel tem o controle que tem do ar, do controle dos céus iranianos. E o Irã perdeu suas defesas. Quando nós olhamos hoje, com a distância do tempo, nós entendemos melhor por que Israel, assim que o regime de Hafez Assad caiu, o que é que aconteceu em seguida da queda do regime do Assad na Síria? Israel avançou na Síria, aproveitando o caos da queda do regime, e destruiu a força aérea síria em terra. Agora nós estamos vendo o motivo. Os céus sírios, o espaço aéreo sírio está sendo usado diretamente por Israel sem nenhum problema, a Síria não tem como se defender, porque foi destruído antes, para os ataques no Irã. Israel preparou esse processo, não foi uma coisa repentina. O que nos faz a pergunta, que é o que você fez, e daqui para frente? Talvez, daqui para frente, a gente tenha que observar que está em curso o processo de construção daquele projeto israelense de uma grande Israel. Está em curso, talvez, e daí o apoio de Trump, daí o apoio americano, para aqueles famosos acordos de Abraão. O que é isso? É lá do primeiro governo do Trump. O que é acordo de Abraão? Os países moderados árabes. Moderados não é uma expressão. Moderados é Arábia Saudita, e muito ricos, donos de poços de petróleo. Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, se aproximaram muito de Israel no primeiro governo Trump e desenham isso que Netanyahu está chamando de um novo Oriente Médio, que é um Oriente Médio de bons negócios entre Israel, que é uma nação startup de alta tecnologia, com o dinheiro do petróleo. Para esses países, eles querem se preparar para a era do fim do petróleo. Para Israel, é usar os recursos que eles têm para desenvolver ainda mais. É um acordo que interessa muito para eles dois. Eles quem? Árabes, sunitas, moderados e Israel. Sabe quem atrapalhava essa festa? Os xiitas e os palestinos. Esse é o ponto. Eles não estão sendo eliminados de alguma forma, porque de algum modo é um projeto militar. Não é. Tem um projeto de alguma forma do que é que vai vir no futuro. É a tua pergunta, Natália. Qual é a essência dessa guerra? Quando a gente olha a visita que o presidente Trump fez, a primeira visita desse segundo mandato, exatamente à Arábia Saudita, e voltou de lá dizendo que a Arábia Saudita iria fazer grandes investimentos, inclusive, vamos ser sinceros, com negócios envolvendo até o genro dele, dele Trump, nesses negócios. Portanto, nós estamos vendo uma mudança do Oriente Médio, do qual xiitas e palestinos atrapalham os bons negócios. É isso que nós estamos assistindo, é tirá-los da frente. E remonta toda a história que o senhor estava trazendo aqui para a gente de formação como um todo ali do próprio Oriente Médio, professor? Nesse sentido do que você traz, do que o senhor traz aqui para a gente, é possível uma escalada ainda maior do que o que a gente viu historicamente, até de crítica ao Ocidente, de resistência ao Ocidente nesse sentido? Pode piorar a situação? É possível sim, É possível sim, porém a gente tem que observar um fato, sabe, que está presente em todos os analistas internacionais. Hoje não há muita dúvida quanto a isso, o Irã está indefeso. O Irã, na verdade, apareceu até a expressão por volta de um russo. Foi um russo que jogou a expressão no ar, que ninguém tinha coragem, O russo jogou, tigre de papel.
né? Então, quando nós olhamos para esse dado, e o que você mostra agora, né? Você abriu o jornal mostrando que Israel matou mais 3, né, comandantes da guarda dentro de Teherã. Quando se olha para isso, né, é uma peneira, né? Não é só os céus iranianos, né? Israel tem um avanço, né? Se nós imaginarmos nesse quadro, dificilmente, e nós temos que observar, né, aquilo que você comentou também, Natália, e o professor Leandro também comentou, né, que é os braços armados de Teherã, né? O Hezbollah não existe mais, né? O Hezbollah foi decapitado por Israel. Todas as lideranças morreram. O Hamas está reduzido a um grupo guerrilheiro. Israel matou 16 mil combatentes do Hamas em Gaza. É um grupo guerrilheiro hoje, não tem poder militar para enfrentar Israel. Até os Houthis, ou Houthis, cada um fala do jeito que quiser, né? Os Houthis no Iêmen foram bombardeados por Israel. E eles têm uma capacidade, diminuíram muito a sua capacidade de lançar mísseis contra Israel ou no Mar Vermelho. Na prática, né, aqueles braços armados do Irã desapareceram. E o próprio Irã ficou confrontado com uma certa fragilidade militar que os analistas não deixam de perceber.